Queridos, graça e paz, espero que vocês estejam bem. Eu tô passando aqui no vídeo, primeiramente já deixe seu like aqui, já comente após o final, né? Após o final, após o vídeo. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre, inclusive o nome do meu canal aí é Samuel Apologista Oficial, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é apologista, o que tem a ver essa palavra, né? Apologista é a pessoa que pratica apologia, ou seja, a defesa da fé. Isso significa, esse é o sentido da palavra apologia, lá do grego, né? Então, apologista, o que ele faz? Ele defende a fé verdadeira. Apologética cristã, né? Se trata das escrituras, porque o cristianismo é fundamentado nas escrituras. Se não está fundamentado nas escrituras, não é cristianismo. Logo, é qualquer outra religião, mas não é uma religião cristã, não é uma igreja cristã, né? E como aqui no canal eu venho soltando muitos vídeos aí relacionados a CCB, porque não tem como eu ficar falando de outras denominações que eu sei que são seitas também, né? Mas eu tenho que falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu sei na prática, eu sei como funciona a mente de alguém da CCB. Como que ele entende uma palavra, como que ele entende uma pregação, como que ele lê a Bíblia, se é um CCBano que lê a Bíblia, como que ele lê a Bíblia, né? Eu sei o que ele vai entender, ao invés de ele ver Cristo nas Escrituras, ele vai ver ele mesmo, por exemplo. Essa é uma das principais características da mentalidade de um membro raiz, daquele devoto mesmo à CCB. Enfim, o que eu gostaria de falar com vocês é que esse assunto, apologética, defesa da fé. Apologética é uma ferramenta do evangelismo. Por quê? Por exemplo, você está indo anunciar o evangelho. Vou anunciar a Cristo. Logo, para uma pessoa do mundo, ela vai ter, muitas vezes, às vezes é muito mais fácil evangelizar alguém do mundo do que alguém que está em uma seita. Por exemplo, as seitas dão aquela sensação para as pessoas de que elas estão indo para um lugar melhor, né? Às vezes não, né? Mas que elas estão indo para um lugar melhor. Obviamente, tem que incutir isso na mente deles. Eles colocam isso na cabeça dessas pessoas para que elas pensem que elas estão de fato sendo crentes a Deus. Elas estão servindo de fato a Deus. Elas estão glorificando a Deus naquilo que elas acreditam, naquilo que elas falam, a maneira que elas vivem. Elas acham que elas estão adorando ou cultuando ou reverenciando o Deus bíblico. Por quê? Porque os líderes de uma seita, eles ensinam as escrituras de maneira dissimulada, distorcida. E assim, os apologistas, vocês falam que os críticos, né, o irmão Fernando, o Josafá, principalmente, que é um dos maiores aí, né que já tá nesse trabalho, imagina a dor de cabeça que esse irmão tem desde muito tempo, acho que mais de uma década, se não me engano, pelo que eu ouvi ele falando. Cristo odeia a mentira. Ou seja, Cristo odeia a mentira. Logo, quem tem Cristo em seu coração, como 1 Pedro 3,15 fala, santifiquem a Cristo no seu coração. Essa pessoa também odeia a mentira. Então esses irmãos, né, Josafá, o Fernando e muitos outros críticos, né, irmão Juninho também, esses irmãos fazem um trabalho apologético. É isso que eles fazem. E nós temos que crescer, porque a gente sabe da onde a gente saiu e o tanto de gente que está indo cegamente, porque o Deus deste século cegou o entendimento deles, né? Como está em 2 Coríntios 3. Então, o nosso trabalho é o quê? A gente olha aqui, por exemplo, Provérbios 24, versículo 11, diz o seguinte, e é isso que tem no nosso coração. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Provérbios 24, 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Veja só, o que nos motiva? A gente sabe que tem milhões de pessoas indo para a morte, achando que estão indo alcançando, que vão alcançar a vida eterna, mas pelo contrário, eles estão caminhando para a morte, a condenação, o castigo, a punição eterna. Por quê? Porque eles não conhecem o Filho de Deus. Porque a verdadeira obra de Deus, já quebrando aí, desmistificando essa expressão CCBiana, que é a obra de Deus, eles chamam a CCB de obra de Deus. Que eles dizem que começou em 1910. A obra de Deus começou em 1910. Mas aí a gente vai para João 17. Olha só isso. João 17, 3. João 17, 3 vai dizer o seguinte. João 17, 3, olha só. A vida eterna. Eles buscam a vida eterna. E inclusive aqui está a obra de Deus. Certo? Então veja só. A vida eterna é esta. A pessoa acha que a vida eterna vai fazer um monte de obra e no final vai encontrar a vida eterna. Não. A vida eterna é esta.
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Quando você orar lá na CCB, lá que você ora, Senhor, manda palavras de vida eterna. Palavra de vida eterna é isso aqui. Vida eterna é isso. Se você quer uma palavra de vida eterna, você tem que escutar sobre Deus, os seus atributos, quem é Deus, o que ele faz. E você tem que ouvir sobre Jesus Cristo. Você tem que ouvir Cristo na pregação. Porque foi o Cristo que foi enviado, o Filho único de Deus. Foi enviado a essa terra para morrer pelos nossos pecados. Ele é o único mediador entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. É ele que nos reconciliou com Deus. Pois éramos inimigos, filhos do diabo, filhos da ira. Sobre nós repousava a ira de Deus. Então, veja só. Se eu não me engano aqui, João 6. Deixa eu ver aqui se é João 6. Se minha memória tá boa. Ah, tá aqui. João 6, 29. Olha o que diz aqui em João 6, 29. Eu vou ler o 28 para contextualizar aqui, tá? Dirigiram-se, pois, a ele quem? Dirigiram-se, pois, a Jesus Cristo, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha isso. Parece que os caras são CCBando. Pô, o que nós vamos fazer para realizar a obra de Deus? Achando que a obra de Deus é CCB. Eles chegam na CCB e falam, o que a gente vai fazer então para ajudar na obra de Deus aí? Né? Então, olha só. Aí eles vão perguntar logo por Cristo. Aí Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus. A obra de Deus é esta. Olha só o que é a obra de Deus. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Por ele quem? Por Deus. Por Deus. Esse Deus que você quer saber o que fazer para realizar as obras de Deus, a obra de Deus é esta. Esta é a obra de Deus. O que você quer? Eu quero que Deus faça uma obra na minha vida. A obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Não tem outra obra, filho. O que você está esperando? Um carro, uma casa, um emprego bom, um portão e tudo mais? Não. Deus jamais prometeu isso para você. O que ele promete é salvação. Se você crê em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, é somente pela fé em Cristo que você receberá a salvação. Certo? E isso é uma obra unicamente do Espírito Santo, que vai regenerar o seu coração. Transformar o seu coração. Ou melhor, Deus tirará o coração de pedra da incredulidade e colocará um coração de carne, onde você agora sim vai ter um coração que pulsa e que tem vontades e que você busca agora de fato a Deus, certo? Então, para você ver, é essa a questão. O que é vida eterna? Você aprendeu aqui já. O que é vida eterna e o que é a obra de Deus. Pronto, acabou a CCB. Com esses dois versículos, se você compreender esses dois versículos, a profundidade desses textos, você vai entender o que é a obra de Deus e o que é vida eterna. Quando Jesus afirma, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele fala do presente. A vida eterna começa a partir de quando você crê. Porque quem crê em Jesus Cristo passa da morte para a vida. Esse negócio de que, vou morrer, meu corpo físico vai morrer, meu corpo físico vai morrer. Mas ressuscitaremos no dia do Senhor. Receberemos um corpo incorruptível. 1 Coríntios 15. Certo? Então, veja bem. Vou citar outros textos aqui. Por que os irmãos que vocês chamam de críticos, mas que são apologistas, são apologetas, defendem a fé verdadeira, bíblica, o cristianismo bíblico, é isso que eles defendem. O que eles estão fazendo? Combatendo o falso ensino. Isso é apologética. Eu tenho que desconstruir o falso ensino para trazer e colocar Cristo no lugar, o evangelho verdadeiro no lugar, certo? Olha só isso. 2 Pedro 2, olha o que está escrito aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Tem muito mais. Pedro trata muito mais sobre essa questão dos falsos mestres, o caráter dos falsos mestres e o castigo que os espera. Então, não só os falsos mestres receberão a punição e a destruição que lhes é devida pela sua injustiça, pela sua dissimulação e perversão da verdade, mas também aqueles que os seguem. E muitos seguirão as suas práticas. Se você seguir a prática do falso profeta, do falso mestre, daquele que engana, você também começa a praticar aquilo que ele faz, também engana.
Você imita ele, olha, nossa, que ancião, que cooperador, cheio de Deus, e você começa a pregar igual, você começa a falar as mesmas coisas, você começa a pregar e buscar revelação, visão, quer ter sonho, fica orando, pedindo. Meu, você está sendo igual os falsos mestres, os falsos pastores. E esses, sobre eles, virá repentina destruição. Certo? Então, veja só outro texto aqui. 1 Pedro 3,15, que eu falei para vocês. 1 Pedro 3,15. Cadê? Aqui, 1 Pedro 3,15. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 3,15. Eu vou ler do 13, só para contextualizar aqui. Olha o versículo 13 que diz. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Do que é bom? O que é bom? A obra de Deus. Você sabe já o que é a obra de Deus. O que é bom? A vida eterna. Você já sabe o que é a vida eterna? Eu falei para você aqui no vídeo. Então, ser zeloso do que é bom. O que é bom? A obra de Cristo na cruz. A salvação que eu recebi por nenhum mérito que eu tive, mas pelo mérito das obras de Cristo. Pela justiça de Cristo, a santidade de Cristo é que eu recebi o que é bom. E aí ele continua, o versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Olha só, ele falou isso lá em Mateus 5, ensinando aos discípulos. E aí Pedro está partilhando isso que ele aprendeu com Jesus. Bem-aventurados sois, se vocês sofrerem por causa da justiça. Não vos amedronteis, não tenham medo. A gente aqui, quando a gente faz isso, a gente não tem medo, velho. A gente está aqui para falar a verdade, a gente tem que... A nossa vida é isso, falar a verdade. A gente tem que falar a verdade, não tem que ficar, né, passando pano, que nem alguns fazem. Tem muito conhecimento de Bíblia e não sei o que, faz teologia, e começa a ensinar o povo da CCB teologia, começa a vender curso para os pessoal da CCB. O que eles querem é isso aqui, é só isso aqui. Os passapanistas da CCB, eles querem isso. Eles querem o público deles. Tem alguns que são leitores das escrituras que querem o quê? O público deles na área musical. Né? Aqueles vendedores de cursos da CCB, o que eles querem é um monte de músico que compra os cursos deles, que eles dão aula de, sei lá, regência, de violino, de aulas particulares e tudo mais. O que eles querem é isso aqui, é dinheiro. Eles estão fazendo comércio com isso. Por isso que eles não saem. Eles sabem da verdade, mas passa pano para a mentira, passa pano para um sistema corrompido. Por quê? Porque eles querem isso daqui. Eles querem isso aqui. É isso, só isso. É só isso. Então, por causa disso, eles também serão julgados. Serão julgados, e aqui a palavra de Deus julga eles por causa disso. Pela cobiça, pela avareza. É isso que eles querem. Entendeu? Então, olha só. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, olha só o que ele faz. Antes de tudo isso, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Olha, vocês devem estar preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Entende? O papel dos apologistas. Você vê, os caras têm muito conhecimento das escrituras. Por quê? Eles se preparam, eles estudam as escrituras. Acho que eles vão aí pra internet e falar coisa que vem da cabeça deles? Obviamente que não. Eles conhecem a CCB. E eles fazem esse trabalho. E eu estou aqui. Estou começando agora, né? Gravar os vídeos. Porém, estou começando. Né? Eu senti, na verdade faz um tempo já que eu senti isso, que eu não tinha coragem de gravar vídeos. Porém, Deus trabalhou isso, né? Com o tempo eu comecei a gravar vídeos curtos ali no Instagram. E eu falei, vou pro YouTube. E tô aqui no YouTube. Né? Vocês que já são inscritos, os que não são inscritos que estão assistindo aqui o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal para me acompanhar. Toda semana eu vou gravar vídeos, tá bom? Sei lá, 1, 2 vezes na semana. Inclusive eu tenho que voltar a fazer a série ali do livrinho do Paul Washer, né? O Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu sempre tô aqui, ó. Combato o falso ensino e a heresia com as escrituras. Nas escrituras tem o Evangelho está aqui. Toda a palavra é a revelação especial de Deus para o homem. E os eleitos crerão na verdade do Evangelho. E eles serão salvos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro é Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Tá bom? Então, veja bem. E aí, o que motiva, qual é a máxima aí da apologética, né? Veja bem, se você é um ex-CCB e você
também odeia o falso ensino da CCB e você se preocupa com almas que estão sendo levadas à perdição, como está aqui em Provérbios 24:11, que eu li lá no começo. E você se sente nesse dever, nessa obrigação de salvar essas pessoas, trazendo a verdade para elas. Isso é o Espírito Santo te chamando, te convocando para esse trabalho. Tá bom? Então, veja só. 1 Pedro 3,15. Santifiquem a Cristo no seu coração e estejam preparados para responder àqueles que pedem razão da esperança que é em vocês. Judas, capítulo 1 também, olha só. Eu tenho uma chamada com os irmãos da igreja, baseado nesse livro que a gente está estudando, esse livro aqui, Piedade Cristã, sobre o que é de fato as boas obras. Enfim, voltando aqui. Judas, né, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ele escreveu sobre salvação. A carta de Judas, a epístola de Judas, né, era para escrever sobre salvação, explicar ali, ensinar, alguma coisa assim. Mas aí, nesse momento que ele começou, ele foi diligentemente, eu vou escrever, mas aí ele fala, foi nesse momento que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, é batalha, guerra, batalhardes diligentemente. Diligentemente. É você colocar todos os seus esforços ali, sua força, sua energia, seu conhecimento, tudo, para alcançar pessoas que estão sendo enganadas. E aí ele vai continuar aqui. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a gente não pode ficar passando pano, a gente não pode ficar se omitindo, caladinho, a gente sabe da verdade, a gente fica caladinho, não. A verdade tem que ser declarada, proclamada. A realidade deve ser exposta. O falso ensino deve ser desconstruído. Os falsos mestres devem ser combatidos. As seitas devem ser desconstruídas também. Aqueles que são eleitos de Deus sairão dessas seitas, irão para igrejas que são de fato fiéis às Escrituras, de fato fiéis à palavra de Deus, ao Evangelho, a Cristo, ao único Deus que os salva da justiça, do pecado e do juízo. Certo, meus queridos? Então, reflitam nessas palavras, tá bom? Eu parei aqui rapidinho, estava meditando nesses textos, e eu parei aqui rapidinho para gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês reflitam nessas palavras, tá bom? Isso aqui é um apelo. Isso aqui é um apelo para vocês pararem com esse ódio todo contra os críticos. Eles amam vocês, né? E eu me incluo, né? Nós amamos vocês. Nós queremos que vocês sejam salvos, de fato, por Jesus Cristo. Não que vocês tenham uma capa de religiosidade, uma capa de crente, mas que o coração de vocês estão longe de Deus, como está lá em Mateus 15. Nós queremos que vocês, de fato, adorem a Deus, em espírito e em verdade. Que vocês, de fato, se sintam amados, de fato, por Deus. Não sentimentalismo, mas certeza, esperança de vida eterna. Porque vocês têm Cristo. Se vocês têm Cristo, vocês têm a vida eterna. Entende? Então, isso é fé. Agora você falar, alguém chegar para você e perguntar para você, você tem certeza da sua salvação? Fala, não, então, irmão, tem que trabalhar, irmão. Tem que orar, vigiar, tem que trabalhar ali, né? Para ver se no final Deus nos dará a coroa da vida eterna. É brincadeira, né? É brincadeira. A pessoa vive ansiosa, frustrada, não sabe, não tem certeza se entrará no céu ou não. Entende? Ela não tem certeza se ela foi salva ou não. Então, meus queridos, nós queremos que vocês tenham certeza da salvação de vocês, porque vocês compreenderam a obra de Cristo na cruz. Tá? Então é isso, meus queridos. Deus abençoe vocês. Espero que vocês fiquem bem. Que vocês passem a amar a verdade. 1 Coríntios 13, quando trata do amor, lá diz: o amor, ele não folga com a justiça, com a injustiça. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E aqueles que estão se perdendo, que são depravados em seu coração, eles sufocam a verdade com a injustiça. Então, se estão fazendo isso nessa seita chamada CCB, é um dos sinais, biblicamente falando, de que lá é um lugar de perdição. Que vocês creiam na verdade. Vocês creiam no Evangelho. De fato, vocês creiam. Creia em Jesus Cristo. Ele é o único
que pode te salvar. Não vai ser uma instituição, não vai ser um lugar, não vai ser um ancião, não vai ser palavras de profissões, de sugestões positivas. Isso é coisa diabólica. Tem que pensar positivo. Muita gente não sabe o que é fé. Elas acham que fé é isso, pensar positivo. Isso não é fé, cara. Isso não é fé. A Bíblia abomina isso aí, isso é coisa diabólica. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Deus abençoe, reflitam. Se inscreva aqui no canal, me acompanhe. Eu vou estar postando vídeos semanalmente, tá bom? Sabe, um dia eu tenha mais tempo para postar diariamente, tá bom? Mas sempre que eu tiver um tempo, eu vou postar vídeos aqui para vocês, tá? Que Deus abençoe, que Deus guarde em vocês e abram os olhos de vocês para a verdade, tá? Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí para chegar os vídeos para vocês e para que o alcance do vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? Então é isso, Deus abençoe. Quem quiser me conhecer, eu tenho um Instagram também, chamado Samuel Apologista Oficial também. A mesma foto aqui, que tá aqui no YouTube, está lá no Instagram também, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, até a próxima.